Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse vídeo, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E hoje vamos falar sobre como se reinventar pós-relacionamento tóxico. Você aí de casa, você mulher que está assistindo o nosso podcast, já passou por algum relacionamento tóxico? Então fica aqui nesse podcast que vamos ter várias ferramentas para você se reinventar pós o relacionamento tóxico. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo, estou com a Kelly Arfux, ela que é palestrante e mentora. Também estou com a Silvana Carrasco, ela que é consultora de imagem e estilo. E estou aqui com a Tatiane Barbieri, que é palestrante. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui no podcast, por participar, né, dessa roda, para a gente estar aí falando sobre esse tema, né? Como se reinventar aí pós um relacionamento tóxico. E pra gente começar, eu vou pedir para que cada uma se apresente, fale um pouquinho de vocês, o porquê que vocês escolheu essa profissão. Eu sou Kelly Arfux, sou mentora e palestrante, também sou seminarista. O tema narcisismo e técnicas de manipulação é um tema muito atual, né? Nós estamos numa geração de narcisistas e eu acho super importante abordar o tema e curar pessoas através dessa informação. Sim. E Kelly, por que você escolheu aí trabalhar, né, com mulheres sobre essa questão de relacionamentos abusivos? Na verdade, todas as mulheres podem ter algum tipo de relacionamento abusivo, seja familiar, seja no trabalho, seja em relacionamento amoroso. A questão é como identificar que eu estou sofrendo abuso. Porque essa é uma dificuldade. Tanto que quantas situações tem que as pessoas ao redor enxergam e a própria vítima não enxerga. Por quê? Porque ela não sabe identificar técnicas de manipulação. Então, toda vez eu venho abordando esse assunto. Então, essa vítima de relacionamento abusivo, de qualquer espécie, seja familiar entre pai, mãe, seja com um chefe narcisista ou com um marido, namorado narcisista, ela vai trazer sérias sequelas para a vida dela. Então, por isso que é importante nós orientarmos. Sim. Silvana, se apresente aí para o pessoal de casa, fale um pouquinho de você. Por que você escolheu, né, trabalhar nessa parte da imagem? Oi, prazer. Meu nome é Silvana Carrasco Faustino, sou consultora de imagem e estilo. Já atuo na área de moda e beleza há alguns anos. Legal. O intuito vem muito do propósito do que a imagem e estilo fez na minha vida. Então, eu pude encontrar nisso um propósito para exercer essa profissão. E o trabalho da consultoria de imagem e estilo é exatamente fazer um processo de redescobrimento de quem é essa pessoa, de voltar para dentro de si e transparecer nessa imagem de forma assertiva quem ela é, com intencionalidade, com elegância, com refinamento. Então envolve um processo de encontro do ser e isso se manifesta na forma que essa pessoa quer se vestir. Sim. E quer transmitir quem ela é na sua imagem. Legal. Tati, você se apresente aí pro pessoal de casa, fala um pouquinho de você, por que você escolheu essa profissão aí de estar palestrando também para as mulheres? Olá, meu nome é Tatiane Barbieri, eu sou palestrante internacional do TEDx Speakers, sou mentora e treinadora de líderes e muito nichado para mulheres, porque eu acredito que as mulheres, elas já vêm com essa luta, né? Que com a história que nós vivemos, se colocando sempre numa situação de servir, o que eu acho que é necessário e fundamental para o papel da mulher, mas conquistando o seu espaço como ser humano e podendo trabalhar não à frente, mas lado a lado com os homens, como parceiras, né, como empreendedoras que são. E eu acabei escolhendo focar nisso porque quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal há mais de 10 anos, eu pude também vivenciar na prática a experiência, né, de passar por relacionamentos tóxicos e abusivos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E tudo isso fez com que eu
desejasse ajudar outras mulheres. E dentro da liderança, que foi o nicho que eu escolhi para trabalhar, não tem como você se tornar um líder se você primeiro não se conhecer. Porque a autoliderança é a base de um líder de sucesso em todas as áreas. Então, as mulheres hoje estão nessa ascensão, procurando o seu espaço, e é importante que elas não se percam de vista, que elas continuem acessando, sabe, essa docilidade, essa força que existe nela, né? Porque a mulher, ela dá a luz, ela traz vida para o mundo, e muitas vezes ela se desconecta porque temos uma necessidade de aprovação muito grande. Sim. Então a gente busca fora aquilo que só tem dentro, e quando a mulher se torna líder de si, ela consegue acessar a sua essência, viver o seu propósito e de verdade contribuir para esse mundo melhor. Esse é o meu objetivo. Ai, legal. Ô Kelly, quando uma mulher ela sai aí de um relacionamento tóxico com um narcisista, quais são aí as possíveis sequelas que essa mulher ela pode apresentar após esse relacionamento? Essa pergunta é super interessante. E eu acho que é uma pergunta que vai permear todo o podcast. Sim. Essa mulher, ela é submetida por várias técnicas de manipulação, muitas vezes por ano. O gaslight, por exemplo, que é uma distorção de realidade. Essa mulher, ela pode ter um desalinhamento da percepção da realidade dela. Ela pode ter esquecimento das coisas. Acho que o esquecimento tem muito frequente, né? Isso. E uma coisa muito importante é o cansaço, a fadiga. Essa mulher, por ela ter sido sugada durante muitos anos, um termo que a gente usa pro tóxico, pro narcisista, é vampirismo, porque ele suga as suas energias. Então, essa mulher, ela tem um cansaço diário, uma fadiga, uma falta de perspectiva. E fora isso, ela foi alienada das amigas, de convívio social, alienada dos familiares. Então, ela está numa bolha. Nessa bolha, ela está adoecida, ela está com a sua percepção de realidade alterada, a sua autoestima alterada, os seus gostos também, aptidões, foram todos defasados. Por quê? Porque o narcisista, ele destrói a identidade da pessoa. Já que o narcisista destrói a identidade da pessoa, não é só ela sair do relacionamento abusivo. Sair do relacionamento abusivo é a primeira questão. A segunda é: como é que nós vamos reconstruir essa mulher? Como que ela vai se encontrar de novo? Ela não sabe mais a comida que ela gostava de comer. Ela não sabe mais a sua cor favorita. Ela não sabe mais nem se vestir. Então, essa é a proposta do podcast hoje. Eu falo para vocês tudo o que aconteceu com essa mulher e vocês oferecem a ferramenta para essa mulher enxergar um novo caminho. Sim. Eu acho que a questão... como você falou, o primeiro passo é sair. Só que quando a mulher ela passa por um relacionamento assim, ela se sente perdida. Tipo, se realmente ela se olha no espelho e fala: quem sou eu? Isso. Quem é você que eu não te reconheço mais? Não te reconheço. Que daí entra na questão da autoestima, da identidade, que daí eu quero que a Silvana fale um pouquinho sobre a questão visual, né? Como que essa mulher ela pode se reconstruir, porque muitas vezes ela se olha no espelho e fala: quem é você? Né? O que você pode estar falando para as mulheres? Está se reinventando aí após um relacionamento na questão visual? Sim, na questão do visual, muito da forma que a gente se veste, ela tem a ver com quem a gente é. Se vestir é um comportamento. Então, quando a gente está falando de comportamento, é sobre quem é essa pessoa. E você citou algo interessante, que é sobre identidade, o resgate da identidade dessa mulher. Então, o que essa mulher quer transparecer como ela é, na sua essência, eu sempre digo que existe 5 As. E nesse método dos 5 As é o autoconhecimento. Esse autoconhecimento envolve autocuidado. Do autocuidado envolve autoaceitação, autoestima e autoimagem. Essa pessoa que já passou por esse processo de resgate da identidade, ela está, então,
nesse processo, né, nessa jornada de autoconhecimento, é necessário que, para que ela exerça algo fundamental, em que todo mundo passa por autoconhecimento e resgate dessa identidade, é o amor próprio. O amor próprio, ele tem uma função de transparecer o quanto essa mulher tem a percepção de valor de quem ela é, através de algo simples e prático, que dá para todo mundo fazer, que é o autocuidado. É o fato realmente de acordar de manhã e você tirar 5 minutinhos, que seja 10 minutinhos. E eu digo que é fazer um carinho em si mesma. Sim. É ir pra frente do espelho. E é bom gostar do que a gente vê na frente do espelho. Então, é cuidar do seu cabelo, é fazer uma maquiagem. Afinal de contas, nós mulheres trabalhadoras, a gente não tem mais que meia hora, ou no máximo 1 hora, talvez, para poder se arrumar. Esse processo do amor próprio, ele é o autocuidado. O autocuidado são ações práticas, e isso vai ajudando a fazer o resgate de construção desse visual, para que daí vá para outras áreas, como entender qual é o seu estilo, qual é a coloração que mais favorece essa mulher, né? Tem cores que a gente gosta, e fazer esse processo tudo na consultoria de imagem e estilo, eu sempre digo que é o quê? Sempre sai do campo da teoria, é prática. E a prática de construir esse visual é fazer ações diárias todos os dias. É para sempre, para que de fato entre aí nesse processo de resgate, essa mulher se sinta bem consigo mesma novamente, confiante, segura e goste daquilo que tá vendo no espelho. Afinal de contas, nada melhor do que a gente gostar da gente mesmo. Porque quando a gente gosta da gente mesmo, transparece, flui, as pessoas captam que você está bem consigo mesma. E isso é muito bom, até para encarar a vida, né? Diante das dificuldades, das adversidades, eu digo, você tá pronta sempre para tudo, né? Sim. E eu falo, perde muito essa questão da identidade, né? De você olhar e falar, meu Deus, o que eu fiz comigo? Porque daí começa a culpa, o julgamento. Sim. Por que eu fiquei tanto tempo? Por que eu não vi, né, antes, não consegui enxergar antes, né? Tati, fala pra gente alguma ferramenta que você pode estar falando para essas mulheres que estão nos assistindo, que ela possa usar essas ferramentas para se autoconhecer, para resgatar também essa identidade que ela perdeu. Olha, primeiro de tudo, como é interessante, independente ali da área, a gente vê que o cuidado, né, com a mulher, o resgate mesmo da identidade, dessa autoestima, do amor próprio é fundamental. E a primeira coisa é identificar. Agora, eu quero trazer também a importância do que acontece quando essa mulher rompe esse relacionamento, né? É um luto, porque todo final de ciclo é um luto. Então tem a parte da negação. Dentro do processo ela já vive uma experiência de assumir a culpa porque o outro faz com que ela se sinta assim. E ela não consegue entender porque ela não tem autoconhecimento suficiente. E ela não entende que ela se esforçou, que ela deu o máximo, que ela gostaria que desse certo. E assumir que foi um fracasso, né? Porque o término não ter dado certo pode ser interpretado como um fracasso, sim, fazendo com que a pessoa se sinta ainda mais culpada, que tenha negação, que ela se sinta paralisada. Tudo isso faz com que o quadro, né, se agrave. Então, ela primeiro precisa entender como é que funciona o processo para o resgate dessa identidade. Ela entender que não depende só dela, né? Ela precisa, então, começar a avaliar a sua intenção. Porque, assim, nós temos valores, os valores determinam as nossas decisões. Então, ela tem um valor de quê ali? Normalmente, eu já passei por isso, o valor de família, que é um valor, para mim, e eu acredito que para a maior parte das mulheres é um valor extremamente alto. Então você se submete, sim, né? Então vem aquele sentimento de culpa, por que eu aceitei, né? Como que eu não via? Mas na verdade tinha um valor ali na sua decisão para ser atendido, que era
né, ter esta família. Mas muitas vezes não depende só de nós. Então, o processo de autoconhecimento para o resgate, né, da sua identidade, olhar para você, se auto-perdoar. Eu adorei os 5 As, porque eu uso também, né? Eu uso ali auto-perdão, auto-respeito, sabe? Então, é você olhar para você, se acolher em primeiro lugar, entender que você fez o melhor que você podia, sabe? Que você tinha as suas razões. E quando a gente entra no processo de tomada de consciência dos porquês fazemos o que fazemos, há uma tendência muito grande de nos cobrarmos por não ter agido diferente. Mas é importante que a gente solte isso. Para quê? Para entender que você deu o seu melhor naquele momento. E aí vem o auto-perdão, o auto-acolhimento, né? As ferramentas são olhar para sua história, pegar um papel de verdade e escrever, sabe, todas as suas qualidades. Porque eu também, Kelly, já fui no mercado depois da minha separação e olhar e falar assim, o que é que eu compro aqui? Do que eu gosto, que eu nem sei? Meu Deus, é isso. Eu perdi de verdade a minha identidade. Então eu posso falar, né? E por isso que eu acabei voltando. E às vezes você nem consegue ir pro mercado, né? Às vezes tem mulheres consegue. Que nem conseguem sair de dentro Ficam de casa. tão paralisadas, né? Se sentindo assim tão frustradas, fracassadas, que acreditam que não tem nem merecimento para viver. Então elas se perdem. Não sabem mais quem são. E as ferramentas comece a se lembrar. Procure pessoas que gostem de você, a sua família. Porque às vezes você tá tão perdido em si mesmo que você precisa buscar alguém de fora, sabe? Para falar quais são minhas qualidades. O que você vê em mim, sabe? Que me faz ser uma pessoa especial. Porque a gente se perde de verdade. Então, essa é uma das primeiras ferramentas. Buscar ajuda, sem sombra de dúvidas. Sim. E esse exercício do espelho, ele é tão fantástico, sabe? Porque como que funciona? O nosso subconsciente é ele que registra tudo. Se você chegar na frente do espelho e falar pra você, você é linda, eu te amo, você é amada, você tem um propósito, você não tá aqui nessa terra por acaso. Você tem um chamado. E você começar a falar para você, olhando pro espelho, você pode pensar que não tá surtindo efeito, mas está acontecendo registros lá no seu subconsciente. E se você repete isso quando você perceber, vai se tornar uma realidade. Porque é assim que o brand do marketing é formado. Por isso a Coca-Cola investe tanto em colocar a marca dela, porque é um trabalho no subconsciente. Então, quando a mulher passa a entender isso, ela se transforma. Essa parte que você falou, né, de escrever as qualidades é muito importante. Foi muito bem falado, Tati, porque a gente perde essa questão. Nossa, eu sou boa. Até quando a gente vai fazer algum trabalho, a gente fica se perguntando, será que eu sou boa mesmo? Porque você fica se lembrando, né? E essa parte de você anotar, de você escrever todos os dias até o seu subconsciente, a sua consciência voltar no que você era, é importante. Por isso que eu falo, são passos pequenos que vai ajudar essa mulher aí a sair, a se resgatar. E aí a gente entra na questão do porquê que a gente perde essa identidade e o que isso está relacionado ao narcisista, que daí a Kelly pode estar falando um pouquinho do porquê que a gente perde a identidade, mas o que isso tem a ver com o narcisista? Na verdade, desde a sua infância, se você vem de um lar saudável, você é estimulada a fazer as coisas, você é recompensada, o seu pai, a sua mãe fala que você é capaz, te parabeniza, e isso vai construindo a forma como você se enxerga. Então, você tem um ponto até a chegada do narcisista na sua vida. Você se enxergava de uma forma, da forma como seu pai falava que você é, a sua mãe falava que você é, da forma como, se você é cristã, Deus fala que você é. Quando o narcisista chega na sua vida, como ele é um expert em branding, PNL e marketing, ele vai, às vezes ele vai imprimir em você uma nova marca, uma nova identidade. Ele vai desconstruir tudo aquilo que você achava que você era, como comunicação.
ele vai repetir para você todos os dias, de alguma forma, às vezes através de técnicas de manipulações que nós chamamos de abuso velado, formas sutis, mas ele vai desconstruir. Desconstruir o quê? Seu senso de capacidade, a sua autoestima, a forma como você se via, o seu gosto para vestir. Se você é uma pessoa que chama atenção, que se veste bem, que vai brilhar mais do que ele vai desconstruir isso em você. Ele vai falar que aquela roupa não tá bem, porque ele sabe que a roupa tá boa, ele sabe que você vai chamar mais atenção que ele, e ninguém pode brilhar mais do que o narcisista. Então, vocês têm que entender essas 3 etapas. A primeira etapa, eu tinha uma vida antes antes do narcisista. Depois vem a vida DN, né? Mas nesse meio tem toda uma desconstrução. O depois do narcisista é uma reconstrução. Então, vamos lá. Construção, desconstrução e reconstrução. E nessa reconstrução que é a questão. Quais são as ferramentas? Aqui nós já tivemos os 5 As. A Tati já falou outra ferramenta prática e o objetivo é esse. Vamos ensinar na prática essa mulher. Porque essa mulher, muitas vezes, ela era dependente financeira, ela não podia comprar a roupa que ela queria, ela comprava a roupa que dava. Ou a que ele escolhesse. A que ele escolhesse, né? Ele ou ela, porque tem mulheres narcisistas também. Ela foi colocada para não se priorizar, entende? Sempre então, você vai ter que ensinar essa mulher como se você estivesse ensinando um bebê. Do zero. Você vai ter que ensinar ela a comer a papinha, depois o alimento sólido, engatinhar, até ela estar pronta para caminhar. E é por isso a nossa luta. Até dentro do Ministério Público, nós estamos fazendo palestra no Ministério Público para a gente quantificar, dimensionar os estragos emocionais. Porque às vezes a mulher passa por um divórcio e fala assim, você tem uma profissão, é só você voltar. Não, essa mulher está fora do mercado há 15 anos. Alienada, manipulada, adoecida. Não é só voltar para o mercado. Ela tem que ser curada. Ela tem que ser reconstruída. Eu falo muito do emocional, né? Essa mulher que passa, acho que não tem, assim, o pior. Fala assim, mas se fosse pra escolher. Porque se a pessoa, ela, vamos supor, tá no relacionamento, ela apanha, fica sequela, mas passa. E o psicológico, né? Como que é pra trabalhar esse psicológico totalmente diferente? E como que essa mulher vai confiar em alguém? Pode ser num amigo, em outra pessoa, essa questão da confiança. Como trabalhar a confiança, Kelly? A mulher, ela tem que ter esse cuidado, porque ou ela tem um excesso de desconfiança, mas o que eu mais vejo acontecer é ela sair de um ciclo e entrar em outro. Porque ela não entendeu o que aconteceu com ela. Sim. No final das contas, ela não entendeu que ela foi manipulada, ela não entendeu como funcionam as técnicas, ela não entendeu sobre o transtorno de personalidade. Então, como ela sai muito carente de tudo, de afeto, de atenção, ela tende a entrar de cabeça num outro relacionamento com o mesmo perfil. Então, primeiro a informação. Essa mulher não pode só separar dessa pessoa, ela tem que saber sobre o transtorno, sobre a manipulação. Aí ela tem que se reconstruir. Depois que ela se reconstruir, aí sim ela pode estar apta a começar um novo relacionamento. Mas primeiro ela tem que se encontrar de novo. Criar sua identidade. Criar sua identidade. É resgatar a sua identidade. E é através dessas técnicas. Sim. De repetição, de se olhar, de repetir. Por quê? Porque como que a identidade dela foi destruída? Através da comunicação. Comunicação. Nem todos batem. Sim. É porque já o pior eles fazem, que é no psicológico, no mental, que acho que não tem abuso. Mensagens subliminares, né? Às vezes as pessoas têm dúvida, falam assim, esse negócio de ficar repetindo, de escrever, não funciona. Não funciona? Como é que o narcisista destrói a vida das pessoas? Comunicando para elas o que elas não são.
Tudo que tem de ruim dentro dele, ele precisa projetar na outra pessoa. Toda culpa, toda maldade, toda inveja, tudo que tem dentro dele, ele tem que projetar em alguém, ele vai projetar no alvo. E depois você não sabe mais quem você é, porque ele projeta tantas coisas que de fato você não fez e distorce tanto a realidade que você sai tão defasada do relacionamento e você fica perdida. Eu tenho clientes mentoradas que falam, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei por onde eu começo, eu não sei mais o que eu gosto. E aí eu falei para uma dessas minhas mentoradas, falei, liga para uma pessoa de confiança sua, pergunta para ela o que ela enxerga em você, que é o seu talento, que você sabe fazer. Olha que ferramenta maravilhosa. Sim. Né? É isso. Ô Tati, qual o primeiro passo que essas mulheres podem estar fazendo para reconstruir seu propósito, né? Reencontrar aí o propósito de vida delas? O primeiro passo é a tomada de consciência. Existe um limitador que é o desejo da mulher de dar certo, de fazer aquele relacionamento dar certo. E enquanto ela não toma consciência, ela não consegue se curar, porque ela não sabe o que ela está vivendo. E o que acontece é que todos nós somos programados mentalmente. Então, a Kelly trouxe a questão da nossa educação dentro de um lar. Nós fomos programados, os nossos pais repetem as coisas e nós nos tornamos e temos uma autoimagem em decorrência daquilo que nós acreditamos ser. Isso faz a nossa identidade, porque a nossa identidade ela é feita daquilo que nós cremos e acreditamos sobre nós mesmos. E essa crença, ela vem da programação mental. E como é feita essa programação? Através da comunicação, como a Kelly está colocando. E a comunicação, ela é verbal, não verbal. E as mensagens subliminares vão se instalando no nosso subconsciente, fazendo com que a gente se comporte, externalize para o mundo aquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos. Então, para que a mulher consiga resgatar o seu propósito, ela precisa questionar essas crenças. Porque se ela acredita, por exemplo, lá no relacionamento, que o cônjuge ou que o parceiro, né, duvida da capacidade dela, sempre coloca um defeito, mas às vezes é muito velado e inconscientemente ela vai tomando isso como verdade e quando ela percebe, ela teve uma reprogramação daquela crença antiga. Por quê? Porque ela escutou tanto aquilo que ela se tornou agora aquilo que ela é. Por isso o processo da reconstrução é de novo escolher a crença. E repetir. Só que, para isso, eu preciso primeiro o quê? Identificar. Qual é a crença que eu estou tendo a respeito de mim? Essa crença me define porque você tem o direito de escolher. Mas como que você escolhe se você não tomou consciência? Se você ainda não identificou qual que é a sua programação mental? A boa notícia é que as programações mentais, elas podem ser mudadas. É como se fosse um software. Você precisa atualizar, só que você só consegue fazer isso, né, quando você começa a se tornar consciente do que você pensa. Às vezes é difícil, porque as pessoas não foram educadas a pensar. Não. Mas ela pode começar. Eu tenho uma pergunta para você. Mulher, como você se sente na maior parte do dia? Quando eu falo ali, quando você pensa no seu relacionamento, qual é a sensação que você tem? Porque só quando eu percebo e dou atenção para aquilo que eu sinto, porque o que eu sinto é uma programação mental e ela é uma mensagem. Aí eu trago para minha consciência para saber o que eu penso e aí eu posso questionar e mudar. E assim eu posso me libertar escolhendo, porque agora eu tenho capacidade de escolher porque eu me tornei consciente. É legal isso, né, da questão da escolha. Né? Porque às vezes nossos pais passaram por relacionamentos assim e a gente fica nessa questão de repetição de padrão. Só que a gente tem a escolha, eu posso sair. Só que por que, né, que às vezes é tão difícil para uma mulher sair de um relacionamento assim? É difícil porque ela quer ver. Gente, é muito mais fácil você acreditar naquilo que você quer do que naquilo que é real.
Não tem, eu costumo lembrar, vocês já viram em São Paulo que tem aqueles caça-otário que colocam aquela ilusão de ótica para você achar. Você acredita tanto, você quer tanto aquilo. Quais são as vezes, por exemplo, que nós tivemos resultados porque decidimos aquilo que nós queremos? Imagina que o seu parceiro fale para você, não, eu vou mudar, agora vai dar certo. Tá falando tudo que você quer. Como é que você não vai acreditar? Sim. Se é tudo que você quer. Então, vai que agora dá. Vai que agora ele tá falando a verdade. Então, existe um querer muito grande, um desejo muito grande que nos impede de ver a realidade. E assim, eu não consigo escolher. Então, por isso que buscar ajuda, né? Quantas são as mentoradas que eu já atendi que a gente precisou fazer perguntas. Mas espera aí, vamos trazer para as evidências? Porque a gente ouve o que a gente quer, mas as ações são congruentes? Vamos olhar, me fala aí, vamos validar o que ele está dizendo. Quais são as ações práticas, na realidade, que condizem com aquilo que ele está te dizendo? Aí vem o choque de realidade. Aí vem para onde? Expansão de consciência e oportunidade de escolha. Sim. Ô Silvana, e você, né, como consultora aí de imagem, você acha que o look pode ajudar muito a mulher a se redescobrir nesse processo? Posso te afirmar com toda certeza que sim. A gente não é só emoção, Sim. né? Não é só os nossos pensamentos, mas nós habitamos num corpo. E esse corpo, se me permite dizer, nesse processo de uma pessoa que passou por um relacionamento narcisista, muitas das vezes ela é invalidada no seu corpo. Ela começa a se olhar de forma depreciativa, no complexo Sim. de inferioridade, de comparação. E eu costumo dizer que comparação nos leva, de fato, à ruína, porque não conseguimos... É como se não houvesse nada de bom em nós e só há algo de bom no outro. E isso, cada vez mais, nos descola de quem é essa pessoa também como identidade corporal. Então, é até interessante que essa pessoa, ela também precisa voltar esse olhar para entender quem é ela como pessoa quanto identidade corporal. Porque todos nós fomos feitas, né, de maneira maravilhosa, única, possuímos qualidades que é inerente a cada uma de nós e até no nosso corpo. Parte de quem nós somos como pessoas é manifesta no nosso corpo. E essa mulher conseguir entender que o visual dela, que é o que ela vê no espelho, é também manifesto no corpo dela, então ela consegue, mas a partir desse autoconhecimento e de conhecimento, porque ela precisa entender que ela precisa tomar essa decisão, de fazer a escolha de buscar conhecimento, tá? Então eu não me conheço, eu não sei como é o meu corpo. Como que eu faço para vestir esse meu corpo? O que faz para que eu consiga valorizar essa mulher que tem um corpo? Ela tem vontades, ela tem gosto pessoal, tem cores que ela gosta. E como que eu vou fazer então com que eu valorize e goste do que eu vejo? Porque a partir do momento que eu tomo essa decisão e eu não deixo na mão do outro o poder de escolha na mão dele, você começa também a repelir esse tipo de informações que vem não só do que é o outro, mas a gente vê a todo tempo nas redes sociais, a gente vê nos outdoors, a gente vê nas propagandas dizendo, use isso, vista aquilo. Então, no mundo da moda, se a gente for acompanhar o mundo da moda e querer se vestir a partir disso, vira uma loucura a cabeça, porque a tendência sendo lançada toda semana, a todo instante. Peraí, não, calma. Faz um filtro, porque não é a partir do que o outro diz e nem a partir do que estão dizendo que você tem que vestir. Mas é sobre se vestir de você. É sobre quem é essa pessoa nos gostos dela. Então, eu diria uma ferramenta assim, de forma prática, vai pra frente do guarda-roupa. Tira que seja uma horinha, olha pro seu guarda-roupa. Começa a fazer um detox desse guarda-roupa. Sim. Eu digo que é fazer realmente, assim, uma curadoria. Começa a tirar as roupas velhas, as roupas rasgadas, as roupas que precisam ir pra costureira, pra poder ali fazer um conserto, pra poder ajeitar a costura, pra poder fazer
Alguma coisa que precisa melhorar naquela roupa, organize o seu guarda-roupa, porque parte às vezes do que tá aquela bagunça na cabeça quando tu vai pro guarda-roupa meu Deus. e começa a arrumar e ver o que tem ali, você começa até a descobrir peças que você nem sequer imaginava que tinha ali, que são peças bacanas, porque você ficou tanto tempo, né? Essa mulher ficou tanto tempo sendo conduzida pela voz do outro que ela até esquece que tem roupas ali que ela goste. Então, retome também esse processo de forma prática e começa a olhar para essas roupas, ver as qualidades dela e brincar, fazer teste. Vai para frente do espelho e começa a fazer combinações com essas peças. E eu sempre digo, a melhor forma de começar a criar esse guarda-roupa que seja de uma forma funcional e inteligente. O que é um guarda-roupa funcional e inteligente? É uma roupa que funciona para você, para o seu estilo de vida, para tudo que está inserido no que é responsabilidade, o que é os compromissos, que tá na sua rotina de vida, né? Sim. Então, ali você começa a montar esses looks e começa a trazer peças que são mais fáceis de combinar, peças neutras. Vai para as cores neutras, que é a melhor forma. Depois tu começa a trazer cores vivas, cores que são intensas ou cores mais escuras, mais profundas, aí de acordo com a cartela de cada uma dessa mulher, né? Mas esse contato consigo mesma é importante. E consultoria, gente, estilo e envolve autoestima é prática. A gente tem que pôr a mão realmente assim na massa. Ô Silvana, e como que a autocomparação, né, de outras pessoas pode estar influenciando aí na autoestima? Sim, influencia muito. Vou dar um exemplo de uma situação vivida de uma pessoa no local de trabalho que ela é um fato real. É uma mulher e ela tinha o cabelo comprido. E ela chegou outro dia no local de trabalho com o cabelo cortado. A pessoa que encontrou ela foi uma passiva agressiva. Essa pessoa nunca tinha elogiado o cabelo comprido. E quando viu ela com o cabelo curto, disse assim: nossa, mas você era tão bonita com o cabelo comprido. Veja bem a manipulação das palavras, velada. Ela sequer elogiava a pessoa, mas quando a pessoa cortou o cabelo, ela não elogiou também. Ela deu, né? Nas entrelinhas, ela deu assim uma cutucada nessa pessoa. Que parece não ser, mas é, né? Que não parece não ser. E imagine quem está num processo de construção dessa autoestima, porque a autoestima muito se é comum nos atendimentos, as pessoas acharem assim que vão ter autoestima quando estiver tudo certo, tudo no lugar. E eu trago ela para uma realidade de que a autoestima é o ato de se estimar, de se apreciar. E a gente se apreciar é o que a Tati também disse, tem a ver com a Kelly disse, que é valorizar quem é essa pessoa por inteiro nas qualidades. Vai haver os defeitos, mas o que eu posso fazer para melhorar esse defeito? Exemplo, não gosto da minha sobrancelha. O que tu pode fazer para melhorar isso que você tá vendo, do formato da sua sobrancelha, como que é seus pelinhos, se tem falha, se não tem. Mas como que eu posso fazer isso? Eu posso ir numa designer de sobrancelha? Posso comprar um produto para usar na minha sobrancelha? As perguntas são muito importantes, porque nas perguntas a gente encontra também resposta na imagem e no estilo. Então você começa a trazer melhorias que vai fazer com que você passe a estimar algo que talvez você não gostasse muito, mas que ali você trouxe, né, uma melhoria, houve uma evolução. E a partir disso você começa a não só se estimar, mas passar pelo processo da autoaceitação, que é o acolhimento, ser empático consigo mesmo, né? Ninguém é perfeito, a verdade é essa, mas o que eu puder fazer para melhorar e gostar cada vez mais do que eu estou vendo, isso é extremamente necessário e é para a vida toda. Eu digo que o processo da consultoria de a imagem e estilo, e também para essa mulher que passou por essa situação, né, de narcisismo
vai cada vez mais, posso dizer com toda certeza, fazer ela se conectar com a identidade dela, com o propósito dela e gostar do que ela tá vendo no espelho. Sim, legal, Silvana. Ô, Kelly, e como você falou, né, das partes, 3 partes, né? A mulher sair do relacionamento, quais são as outras 2? Na verdade, é tudo que foi construído na mente dela, depois o que foi desconstruído e depois o que vai ter que ser reconstruído. Como que essa mulher, ela consegue se reconstruir aí, porque praticamente, como você falou, tem que desconstruir tudo que ela viveu ali. Como que faz para ela construir uma vida do zero? Pois é, a primeira coisa, o primeiro fato importante é o quê? É ela conhecer, e principalmente se for vítima de abuso narcísico, conhecer técnicas de manipulação. Vamos citar o exemplo que a Silvana deu aqui. Nossa, o seu cabelo era mais bonito, comprido, foi isso? Comprido. Por que a pessoa não fala o seu cabelo está feio? Ela sempre fala, é um tipo de comunicação que tem nome, chama narcolês. Ela sempre fala a realidade distorcida. Porque se a pessoa falar pra ela assim, por que você achou que tá feia? Ela fala, não, eu não quis dizer isso. Eu só quis dizer que eu achava bonito. A pessoa fica sem entender. Isso é uma técnica de manipulação que a gente chama de morde e assopra. Sim. Olha que interessante. Então, eu hoje, como tenho esse conhecimento, se a pessoa fala pra mim, eu já identifico na hora e ela não vai no meu emocional. Eu tenho certeza que essa mulher dormiu chorando esse dia. Imagina se ela tá saindo de um relacionamento abusivo e vem uma pessoa e fala isso pra ela. E a outra coisa que eu queria colocar ainda sobre o assunto da Silvana é que não é só comida que cria memórias afetivas. Roupas têm memórias afetivas. Essa mulher, quando ela sai desse relacionamento, que ela abre o guarda-roupa dela, ela não quer ver mais nada daquilo. Verdade. Então, é tão importante o seu trabalho porque ela tem que escolher a mulher que ela vai decidir ser, porque ela não quer ser mais a vítima. Porque a mulher, ela sai como vítima, ela não cuida mais do cabelo, as roupas não são as roupas que ela gostaria de usar, o guarda-roupa, ela lembra, nossa, tal dia que aconteceu isso e isso, eu tava com aquela roupa. Roupa é tão importante porque roupa ativa gatilhos emocionais na pessoa. Então, eu chego aqui pra Silvana e falo, Silvana, eu quero ter esse estilo aqui. Você acha que combina comigo? Me ajuda a montar, eu quero ficar diferente, eu quero usar roupas diferentes, eu não quero enxergar mais aquela mulher que eu era, eu quero enxergar a mulher que eu estou construindo. E aí eu entro na sua pergunta. Por isso que as ferramentas que vão tratar o emocional e as ferramentas que vão tratar o visual. Porque essa mulher, ela não quer mais ser nem sombra do que ela era. Porque ela não quer mais lembrar aquilo que ela viveu. E o guarda-roupa lembra ela todos os dias. Porque aquele biquíni ela viajou pra praia em tal ano. Aquele vestido ela foi numa festa de casamento onde a pessoa brigou, causou transtorno. Então, essa consultoria de imagem está totalmente relacionada com essa etapa de reconstrução. Sim. Então, são várias frentes. Reconstruir o emocional com as ferramentas, por exemplo, que a Tati oferece, que são ferramentas que vão te direcionar também para o seu propósito, para aquilo que você nasceu para ser, e nasceu para fazer. E geralmente vítimas de narcisistas nasceram para brilhar, porque eles só gostam de quem nasceu para brilhar. Eles se aproximam de quem nasceu para brilhar. Então, se você foi vítima de um narcisista, parabéns, porque você nasceu para brilhar. Com certeza. Porque as trevas só vêm para apagar a luz. Então, primeiro é você saber na onde você vai brilhar e no que você vai brilhar. E depois reconstruir a sua identidade visual, que eu acho fantástico. Sim. Fantástico. Sim. Legal. Ô, Tati, o que você pode estar falando aí para as mulheres que, vamos supor, ela é casada com uma pessoa narcisista, só que ela tem essa consciência que ele é um narcisista, só que muitas vezes ela não sai desse relacionamento por depender financeiramente dele. Às vezes eu não consigo, para vocês é tão fácil falar que é só sair, né? Mas o que você pode estar falando para essa mulher que aí não consegue sair por estar dependendo financeiramente, né, dessa pessoa? Esse é um caso
muito constante. Muitas mulheres vivem isso. A questão é, tudo tem a ver com você. Quando a gente está num relacionamento, às vezes a gente se doa tanto para o outro que nós acabamos colocando a nossa felicidade, né, o nosso sucesso, a nossa independência para o outro. E aí voltamos para o resgate de si mesma. Porque você pode estar casada, e eu até sugiro que quando você identifica, quando você começa a buscar ajuda, que você se prepare para o rompimento do relacionamento. Porque normalmente dói mais durante o processo do que depois que ele acaba. Sim. Porque você pode viver o luto dentro, fazendo assim como se fosse uma transição de carreira ou uma transição de ciclo, de momento, de uma forma em que você cuide de você. Então, o que eu faço normalmente com as minhas mentoradas quando elas vêm com essa questão? Primeiro, o processo de identidade, de resgate dos seus sonhos, de recuperar a autoestima, de voltar ali para ela entender que ela já é amada, porque nós viemos para essa terra, existe um Criador. Então, você é amada não pelo que você faz, não pelo que você gera para as pessoas, simplesmente porque você existe. Você é um ser criado, né? Com um propósito, sim. Não existe acaso, você está aqui, sabe, para fazer algo importante nesse mundo. E às vezes não se trata de um sucesso grande, mas o sucesso na sua casa. Só de você ser uma pessoa feliz, não tóxica, você já está contribuindo com essa humanidade. Então, sair desses padrões, sabe, que nos são impostos como consciência coletiva. Então, quando essa mulher está vinculada ainda no relacionamento e não consegue sair por dependência financeira, porque a dependência financeira, ela fica atrelada, então, à emocional. Não tem como você separar. Então, ela precisa começar a se conhecer, se amar, buscar ali o senso de merecimento, de capacidade, que são as crenças que normalmente os relacionamentos tóxicos, como a Kelly bem colocou, trazem. Aquela mensagem que você, sem perceber, você não percebe. Você vai aceitando, por isso que você aceita. Porque se fosse escancarado, muitas vezes você teria mais pressa para sair. É um negócio que vai te consumindo e quando você vê, você já não se reconhece mais. Então, estar sempre atenta. E quando você tem esse resgate de si mesmo, você começa a lembrar que você é capaz. E sabe como eu faço as perguntas para as minhas mentoradas? E talvez você possa também se beneficiar dessa pergunta, porque existe sim um momento em que nós nos deparamos com desafios e que a gente acredita que não é capaz. Ou até dentro desse relacionamento. Mas a pergunta é, você, em algum momento da sua vida, teve um desafio vencido? Em algum momento você foi vitoriosa? Em algum momento você aprendeu a fazer algo que você não sabia? Em algum momento você se sentiu realizada, importante, poderosa? É sobre isso. Então a gente resgata nas mulheres essa autoconfiança para ela entender que ela pode. E aí ela também tem que aprender a trabalhar, se relacionar com essa pessoa de uma forma que ele te apoie, porque você precisa aprender a lidar, não é, Kelly? Sim. E aí você começa a entender como é que você faz. Você já começa a bloquear aquilo lá, porque você sabe quem você é. O grande problema está na necessidade de aprovação e na necessidade de ser amada. Por isso que nós nos adequamos àquilo que a pessoa quer que nós sejamos, para que a gente possa merecer o amor do outro, para que a gente seja amado. Mas quando você sabe que você já é amada, independente do outro, você tem coragem de se posicionar, de dar limites, sabe? Porque, infelizmente, nós que permitimos, de forma consciente ou inconsciente, nós permitimos o avanço do outro nas nossas vidas. E esse processo só é possível quando você tem autoconhecimento suficiente, quando você tem senso de propósito. Agora eu posso dizer, não, até aqui não. Mas você pode fazer isso de um jeito velado, como eles fazem. Por que não? Então, qual é o... Eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão até rir. Qual é o órgão sexual do homem?
Não é lá embaixo, é o ego. Então, o homem por si só, ele precisa se sentir importante. Então, você dê essa importância para ele, para você receber o apoio. Você precisa entender como se relacionar, como lidar. Então, você pode falar, meu amor, olha, eu tô pensando em fazer isso. Como é importante o seu apoio para mim? Ou, olha isso aqui, né? Graças a você, ainda que não seja, graças a você, eu estou tendo essa possibilidade. Porque aí, como o ego é inflado, ele não vai ter como te diminuir. E aos poucos você vai aprendendo a lidar, e aí você começa a investir em você. Sabe o que eu faço com as minhas mentoradas? Eu faço com que elas resgatem quem elas são, que elas passem de verdade a ser o amor da sua vida, porque ninguém dá o que não tem. Enquanto você estiver, sabe, querendo cuidar só dos seus filhos, do seu marido, se ajustar para ser amada, você nunca vai conseguir ser próspera. Então, quando você identifica isso, você encontra a sua essência, você descobre de verdade o seu propósito, e eu tenho um método em que você vai ter essa certeza, porque todo mundo quer ter sucesso, mas vocês acreditam que a maior parte das pessoas não sabe o que é sucesso para elas? Então precisa dessa clareza. Então quando ela identifica, eu ajudo ela a definir o nicho que ela vai. Por quê? Porque todas as possibilidades nos parecem excelentes, mas você só vai persistir nas dificuldades quando ela estiver alinhada com a sua essência e com o seu propósito, porque é só assim que você não vai desistir, porque as dificuldades vão acontecer. E aí o que acontece? Depois ela entendeu para que ela nasceu, que ela se conectou com o propósito dela, aí a gente vai ou trazer a história dela, porque agora ela é um avatar, digamos assim, uma mulher transformada e pode transformar outras vidas, ou ela pode pegar algo que ela tem muita expertise para ensinar outras pessoas, porque assim o senso de propósito dela cresce ainda mais. Por quê? Porque também, assim como ser amada, o senso de contribuição é uma necessidade. Então, eu faço isso, né? Eu vivo aquilo que me faz bem, e isso gera dopamina, que é a sensação de prazer quando eu ajudo alguém. Quem é que gosta de ajudar e não se sente maravilhosa porque conseguiu ajudar? Sim. E mais, eu ensino ela a estruturar toda a mentoria dela, né, com o método, ensino ela a vender, entrego ali, né, toda a ferramenta para ela ter o seu site, para ela poder comercializar, ensino ela a vender, a ter coragem para isso, e ela passa então a ter a sua independência financeira ainda casada. Sim. E quando ela resolver terminar, ela vai decolar, porque agora ela tá pronta, vestida de si mesma, né? Tendo a convicção, porque uma coisa que você falou que me chamou muita atenção é que a gente fica assim, né? Ah, agora é essa tendência, agora é essa tendência. Você fica perdido, você fica vazio, você não sabe quem você é, isso te ajuda a se perder. Mas quando você sabe quem você é, você se veste de si mesma, não tem nada, porque a roupa, né, aquela coisa é muito bacana, mas quando você se sente una com o que você está vestindo, da sua identidade, do seu próprio estilo, aí você comunica isso, porque as pessoas se vestem para comunicar. Sim. Mas quando ela comunica a essência dela, potencializando com a roupa que ela está usando, não tem para ninguém. Ela já se vendeu. Por quê? Porque a verdade é a essência que conecta. Exato. Legal. Obrigado, Tati. Antes da gente encerrar aqui o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Também quero agradecer ao Felipe, da Reis Marcas e Patente, a Bia, da Clínica Esplendor e Oficial de Alphaville, a Kelly Souza Boutique. Também quero agradecer a Keline e a Aline, da Clínica Aba Odontologia e Estética. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos,
quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Não perca o direito sobre sua marca. Garanta exclusividade em todo o Brasil. Proteja seu negócio, proteja sua marca. Evite plágio e concorrência desleal. Contrate uma empresa especialista na área. Reis Marcas e Patentes. Sua marca está segura em nossas mãos. Meninas, pra gente encerrar aqui, gostaria que cada uma, né, deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão nos assistindo e também o Instagram de vocês, onde o pessoal pode encontrar vocês na rede social. A mensagem que eu deixo para vocês é simples. Primeiro, entendam o que é o transtorno, entendam técnicas de manipulação para vocês identificarem. Depois, busquem se reconstruir internamente e externamente. Aqui hoje nós falamos várias ferramentas que a Tati apresentou, que a Silvana apresentou. Então, o processo de saída é tirar a capa de vítima. Para você tirar a capa de vítima e virar a protagonista da sua história, você precisa dessas 4 etapas. Sim. Você precisa entender do transtorno, entender sobre técnicas de manipulação, se reencontrar no seu propósito e se vestir de você mesma, mas não da vítima, dessa nova mulher, dessa mulher que foi reconstruída muito mais forte do que a que era anterior ao relacionamento. O meu nome é Keller Fuchs, eu sou mentora e palestrante do tema Narcisismo e Técnicas de Manipulações. Minha rede social é @KellerFuchs. E é isso. Eu estou à disposição de vocês. Obrigada, Kelly. Silvana, deixa uma mensagem aí para as mulheres. Também fala aí as suas redes, onde o pessoal pode te encontrar. Sim. O que eu quero dizer para você, mulher, é que saiba que você é amada, você tem valor. E o que você precisa encontrar é ter a percepção do seu real valor. É você entender que você é valorizada não pelo que você faz, nem pelo que você tem e nem pela roupa que você veste. A roupa, ela vai se vestir de você. Então, quando você entende que o seu valor está em quem você é exatamente o que ocorre na consultoria de imagem de estilo, que eu digo, que é onde o ser encontra o parecer. É onde você conecta a sua imagem com quem você é. E que você sempre saiba que o poder está em você amar a si mesmo. Eu gosto muito de uma citação bíblica que diz que ame ao teu próximo como a ti mesmo. Não é possível você amar o outro sem amar a si mesmo. Então, o primeiro passo é que você aprenda a amar a você mesmo e transmita através da sua imagem quem você é. E
Eu estou à disposição para quem precisar. Eu trabalho com a consultoria de imagem e estilo. Meu Instagram é @Silvana com 2 N's, Silvana Carrasco, tudo junto. E é isso. O que eu desejo é que você seja feliz consigo mesmo, primeiramente. Obrigada, Silvana. Tati, deixa uma mensagem aí pro pessoal de casa, também as suas redes sociais. O que eu quero deixar para você é que você verdadeiramente se priorize. Seja de verdade o amor da sua vida. Lembrando que o Criador, que o Senhor te fez com um propósito e que você realmente tem muito valor. Então, invista em si mesmo, porque dentro da minha jornada, o que me fez ser quem eu sou hoje e ver tantas pessoas, sabe, prosperando, é sem dúvida alguma o autoconhecimento, é investir em você, porque tudo que você tem fora como resultado, seja na sua vida pessoal, financeira, familiar, espiritual, intelectual, é sobre um reflexo do que você é dentro. Então, quando você se torna a mulher que você gostaria de ser, você terá todos os resultados que você sempre desejou. Então, quero aproveitar para te convidar para o evento Mulheres de Propósito, que vai acontecer em São Paulo. E lá você vai ter a oportunidade de viver uma linha do tempo, né? Encontrando e ressignificando toda a sua história e sair de lá com life design para que você possa ter o apoio, para você não andar sozinha e realmente, né, se tornar quem você realmente nasceu para ser. O meu @ é Tatiane Barbieri. Eu sou treinadora e mentora de líderes, né? Trabalhando autoliderança, palestrante, e estou aqui para contribuir com a sua jornada. Obrigada, Tati. Meninas, quero agradecer, né, por vocês estarem aqui no podcast, por a gente falar, né, um pouquinho sobre esse tema de como se reconstruir após um relacionamento tóxico com um narcisista. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, curta, deixe o seu comentário, o que vocês acharam desse podcast, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu espero vocês no próximo Natcast.